Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo é uma correção da atividade que nós fizemos na aula anterior, ok? Aquela revisãozinha sobre o Simple Past. Espero que vocês assistam esse vídeo com o caderno em mãos, atividade em mãos, para você ir corrigindo, ok? Não entendeu? Anota a sua dúvida e me procura no WhatsApp, tá bom? Pode anotar também as dicas que eu vou passando no decorrer do vídeo, ok? Vamos lá então. Essa atividade aqui eu pedi para vocês colocarem o verbo no Simple Past, observando o tempo, a forma indicada que está lá entre parênteses. Então, você tem que olhar, a primeira coisa que você tem que ver é o tempo verbal. Em que tempo eu estou pedindo, tá bom? Vamos lá então na letra A. A letra A, antes de qualquer coisa, você vai olhar aqui, que está pedindo na forma afirmativa. Primeira coisa, forma afirmativa. Na forma afirmativa, você simplesmente vai pegar o verbo e colocar uma daquelas regrinhas que eu já ensinei para vocês, do ED no final, tá bom? Então, o pronome aqui é o I, eu, tá? Não precisa você ficar preocupado em traduzir a frase. Se você traduziu, ótimo, para você compreender o que está dizendo. Mas o ponto, o essencial aqui é você colocar o verbo no passado. Então, aqui é eu vou colocar em negrito, para você saber que é a resposta, tá? Então, eu. O verbo é to clean. Ah, deixa eu dar outra dica para você. Sempre que você tiver uma atividade dessa forma, você vai cortar, você vai tirar o to. O to aqui não vai entrar, tá? Vamos fazer isso com todos logo? Vamos cortar todos os to, para você não colocar ele na resposta. O to não pode entrar, por quê? Porque o to coloca o verbo no gerúndio. O to, o verbo não está conjugado, e eu quero no passado. Se eu quero no passado, o to não pode entrar, tá bom? Professora, por que então que a senhora colocou o to entre parênteses? É porque o verbo não está conjugado. Você vai fazer isso por mim. E quando um verbo não está conjugado em inglês, ele vem acompanhado do to, tá bom? Vamos tirar. Eu quero que você faça isso no seu caderno, tá bom? Tire todos, passe com um lápis aí. Eu não quero que você apaga, tá? Eu quero que você risca com o seu lápis todos os to, tá bom? Tem só mais esse. To. Então, o to não vai fazer parte da nossa resposta, tá bom? Tem mais um aqui. To take. Então, tiramos ele, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é olhar o tempo, a forma indicada que eu pedi. Aqui eu pedi a forma afirmativa. Segunda coisa, você vai tirar o to, porque o to não vai entrar. Então, eu tô falando de I, eu vou pegar o verbo clean e colocar ele no passado. Como que fica clean no passado? Cleaned, ok? Então, fica clean, tá vendo que eu peguei o verbo normal, clean, e acrescento o ed, que é aquela nossa regrinha básica do ed, tá? Ok, então, I cleaned the house 3 times yesterday. Eu limpei a casa 3 vezes ontem, passado. Beleza, letra B. Letra B, você tirou o to, ok? E vamos pegar o verbo open, que é abrir. Como que fica abrir no passado? Como que fica open no passado? O open no passado vai ficar o. Então, aqui, nós vamos colocar o verbo open no passado. O open, ok? No passado, o que você faz? Acrescenta o ed. Professora, mas eu coloquei aquela regrinha do CVC, consoante, vogal, consoante. Por quê? O open não termina com consoante, vogal e consoante? Sim, mas nós não temos a sílaba tônica no final. Nós falamos open, nós não falamos open, tá bom? Por isso, não entra a regrinha do CVC. Cara de repetir a consoante, acrescenta o ed no final. Não entra, porque não tem sílaba tônica no final, tá bom? Então, vamos para a próxima. A letra C está pedindo na forma negativa o verbo began. Forma negativa. Então, no passado, nós não iremos conjugar esse verbo. Por que não iremos conjugar esse verbo? Porque eu estou falando de forma negativa. Quando eu falo de forma negativa, eu vou colocar o didn't.
Quando eu uso didn't, eu não preciso conjugar o verbo. Olha que maravilha. Quando eu falo didn't ou did, eu não conjugo o verbo. Então, simplesmente, pego o verbo que estava lá, coloco ele aqui dentro, sem o to, ok? E o didn't antes, a frase ficou negativa no passado. Então, the class didn't begin at 8 a.m., tá bom? A aula não começou às 8 da manhã, ok? Vamos para a próxima. A letra D está pedindo novamente na forma afirmativa, tá bom? O verbo want. O verbo want, nós vamos colocar ele aqui no espaço em branco, como o want, ele não termina em CVC, ele não faz parte de nenhuma daquelas regras, então simplesmente vamos colocar o ED no final. Want, o ED no final. Então ficou queria. He wanted to be a doctor when he was a kid. Ele queria ser um doutor quando ele era criança, quando ele era uma criança. Queria, ok? Vamos para a letra E. O verbo da letra E é happen, só que está pedindo na forma interrogativa. Vocês lembram que eu disse quando tem didn't e did, eu não coloco o verbo no passado? Então, o que eu vou fazer aqui? Forma interrogativa, muitos tiveram dúvida nessa, mas nós fizemos atividades com essa aqui já. Ficou did. Para interrogar no passado, eu uso o did antes do pronome, tá bom? Então, did the accident happen? Vou pegar o verbo, que está lá entre parênteses, e vou colocar ele aqui com ed no final. Temos aqui happen, tá bom? Não é sílaba tônica no final. Happen, tá bom? Se fosse happen, aí nós colocaríamos a regra do CVC, que é consoante, vogal, consoante. Não é, colocamos só o ed no final, tá bom? Então, did the accident happen last night? O acidente aconteceu ontem à noite? Essa é a tradução da frase. Letra F. Deixa eu descer um pouco. Letra F está pedindo na forma afirmativa, é a mais fácil, né, pessoal? Está pedindo na forma afirmativa o verbo stay no passado. Então, é o que fala o quê? Fiquei, ficava, ficaram. Como o pronome é o we, nós, então é ficamos, tá? O que a gente faz? Está pedindo a forma afirmativa. Vou copiar o verbo aqui e stay. E vou fazer o quê? Acrescentar ed. Stayed. We stayed at a nice place in Los Angeles. Nós ficamos em um lugar maravilhoso, em um lugar legal em Los Angeles. Letra G está pedindo na forma negativa o verbo enjoy. Vamos fazer ele aqui então? A forma negativa, você não vai passar o verbo para o passado, você simplesmente vai colocar o didn't. Você vai colocar o verbo aqui, que está lá entre parênteses, não colocamos o ed no final. Deixa eu colocar em negrito para você ver que é a resposta. Ok. Colocou didn't ou did, o verbo não vai para o passado. Mas quando você lê a frase que tem didn't ou que tem did, você já sabe que a frase está no passado, por ser uma regra do inglês. Então, ficou, they didn't enjoy the party. Eles não aproveitaram a festa. Ok? Letra H. Está pedindo para você, na forma afirmativa, o verbo die. Outra regrinha que nós temos aqui. Vamos lá. O verbo die. Está pedindo na forma afirmativa, então você tem que fazer uma daquelas regras do passado. Die. O die termina com E. Como ele termina com E, você não vai colocar outro E, D. Não. Você vai colocar só D, porque já terminou com a letra E, já terminou com a letra E. Ok? Fácil. My grandmother died when I was 8. A minha avó morreu quando eu tinha 8 anos. Tá bom? Só colocar o D, porque terminou com E. Ok. Letra I. A letra I está pedindo para você na forma negativa. O que eu uso na negativa? Didn't. Quando eu uso didn't, eu coloco o verbo no passado? Não, porque o didn't já faz isso por mim. Vamos respondê-la.
He didn't. He didn't. Pega o verbo que está lá, coloco ele aqui, sem conjugá-lo, tá bom? He didn't come to work by bus. Ele não veio trabalhar de ônibus. Eu já leio o verbo no passado porque tem o didn't, tá bom? E a última, eu estou pedindo na forma interrogativa o take. Na forma interrogativa. O que eu faço na forma negativa? Coloco o did antes do pronome e pego o meu verbo que está lá entre parênteses e vou colocá-lo aqui. Sem conjugar, professora. Sem conjugar. Então, fica take. Why did you take a cab to the airport? Por que você tomou um táxi para o aeroporto? Por que você pegou um táxi para ir para o aeroporto? Tá bom? Então, parece difícil, mas não é. Só é necessário você memorizar as regrinhas do Simple Past. Memorizar que, quando estou falando de negativo, eu vou usar o didn't. E quando eu estou falando de interrogativo, eu vou usar o did, tá? Antes do pronome, tá bom? Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Espero que vocês tenham acertado a maioria, tá bom? And I hope you have a nice day. I hope you have a nice weekend. Bye bye.